Voltando ao programa PIC Saúde, práticas integrativas, populares e complementares em saúde, com nossa entrevista aqui com Pedro Nogueira. Pedro, uma curiosidade que eu tenho com relação a essas práticas orientais, né, chinesa, existe diferença entre acupuntura chinesa e japonesa ou outras escolas de acupuntura? Existe. Nós temos três grandes escolas de acupuntura, três principais escolas de acupuntura. A chinesa, mais antiga, depois você tem a japonesa e depois a coreana, né? Elas se diferenciam na prática da acupuntura, não no entendimento das síndromes, né? Mas na prática de acupuntura. Utilizam pontos diferentes, utilizam mais agulhas, né? A chinesa procura utilizar o mínimo de agulhas possível. Existia um sábio chamado Huatou. Huatou foi um grande sábio chinês, um grande médico taoísta, e ele conseguia tratar as pessoas, as síndromes das pessoas, com no máximo 3 agulhas. E funcionava, né? Já os japoneses, eles gostam de garantir. Então, bota a primeira, aí vamos botar mais essa aqui, vamos botar mais uma. Então, existe todo um processo. Na prática seria, a diferença seria essa. Exatamente, tem um pouco de diferença na prática da acupuntura, não no entendimento. O diagnóstico não é o mesmo? Não, no diagnóstico não. No diagnóstico eles partem pelo mesmo princípio, né? Então, a questão do diagnóstico, vamos falar um pouquinho do diagnóstico da acupuntura, da medicina tradicional chinesa, que é a questão da utilização do pulso, da língua, né? A gente tem algumas práticas de diagnóstico energético. É importante a gente entender que existe uma diferença entre o diagnóstico ocidental, né, da medicina tradicional ocidental, e o diagnóstico da medicina tradicional chinesa, né? São utilizados vários mecanismos para se levantar um diagnóstico energético. E aí você conseguir chegar a uma síndrome que aquela pessoa está apresentando, uma síndrome de desequilíbrio, de desarmonia energética, tá certo? Então, assim, é utilizada uma técnica de pulso, por cima da artéria radial, pulso direito, pulso esquerdo, né? Pegamos um punho, né? Vamos ver o pulso no punho direito, o pulso no punho esquerdo, a gente vê língua, a gente vê a forma da língua, se tem fissura, se não tem, aquela capinha que a gente chama de saburra, qual é a cor? Tem saburra? Não tem. Ela está seca, ela está amarela, ela está branca, olhando por debaixo da língua, né? Percebendo a tez, a pele, percebendo os olhos, as unhas, né? Como é a postura da pessoa, como é a fala dessa pessoa, né? Então, existe um diagnóstico que é muito amplo para a gente conseguir chegar. Também, né? A história da pessoa também. Exatamente, o processo de anamnese, né? Como é que está a digestão, como é que está o sono, no caso das mulheres, como é que é o ciclo menstrual, tem coágulo, não tem coágulo, dói, não dói, tem dor de cabeça, não tem dor de cabeça, onde é a dor de cabeça, quando, que horas, de que maneira, é empontada, é uma dor surda, pesa, se tem zumbido no ouvido, se não tem, se coçam os olhos, se coça o ouvido, uma série de coisas. A gente leva pelo menos uns 40 minutos para, isso é no mínimo, né? Para poder fazer uma anamnese legal. Agora sim, muita gente que está em casa aí nos assistindo, isso eu escuto muito lá na minha prática diária, quando eu indico acupuntura. As pessoas dizem, mas eu tenho medo de agulha, eu tenho medo de ser espetado. Quem vê a acupuntura, principalmente assim, quem não conhece, nunca se submeteu à prática da acupuntura, mas vê pela televisão uma reportagem sobre a acupuntura, acha que aquilo é um procedimento muito doloroso, né? Não é isso, né, Pedro? Não, não é. Eu costumo brincar com os pacientes, quando às vezes me telefonam também, né, tomando alguma informação, e às vezes durante a anamnese eu pergunto se você tem medo de agulha. Ah, não gosto de agulha não. Eu falei, olha, mas você tem medo do quê? Ah, não, aquela agulha... Eu falei, olha, é mais fina que o fio do meu bigode.
porque realmente é muito fina. As agulhas que nós usamos são de excelente qualidade. Hoje você tem agulhas de muito boa qualidade no mercado, né? E elas são 0,25 milímetros, quer dizer, elas passam por dentro da agulha de injeção, de tão finas que elas são, né? Ah, mas é totalmente indolor? Você sente espetar, mas não é uma coisa que chegue a incomodar. Não é nenhuma picada de abelha, nem Existem uma pontos, picada de formiga, nem isso. Nem isso. Existem pontos que são um pouco mais dolorosos. Por quê? Porque são pontos que estão em desarmonia, ou estão com excesso de energia, ou estão com depressão energética. Então, eles vão ser um pouquinho mais doloridos, né? E a gente